Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo guiado, né? Ao nosso estudo da lição. Né? Estamos aí na lição 10. Estamos avançando bastante. Já passamos a metade, né? Estamos quase concluindo o trimestre, o último mês do ano. E com certeza, o Evangelho de João não apenas nos terá ensinado muito, mas com certeza a gente vai ter as impressões certas a respeito da pessoa de Jesus. E como a gente tem visto desde o primeiro estudo, o propósito de João é trazer à minha mente e à sua de que Jesus é o nosso Messias prometido, o Filho de Deus, a pessoa a quem nós podemos confiar a salvação das nossas vidas. Não é? Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, ainda não tinha conhecido esse canal, nós estamos estudando durante esse último trimestre do ano sobre o Evangelho de João. Tem sido uma experiência maravilhosa, os vídeos estão aí à sua disposição para você maratonar, né? Para você assistir, estudar e, claro, conhecer de forma mais profunda esse Evangelho que está sendo maravilhoso. Um outro ponto muito importante, deixa também o teu gostei. Né? Esse gostei, ele vamos dizer assim, é valioso, né? Porque é por meio desse gostei que esse vídeo será levado adiante. E assim outras pessoas também terão essa experiência maravilhosa de conhecer a pessoa de Jesus por meio do Evangelho de João, tá bom? Nessa ocasião eu quero convidar você a orar, né, para nós buscarmos a presença de Deus e logo em seguida conhecermos qual será o tema e os textos bíblicos, né, a qual nós vamos refletir juntos. Então vamos orar juntos? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder buscar a Tua presença, de poder estudar a Tua palavra. Esse que tem sido um momento, podemos dizer assim, alto dos nossos dias, porque é um momento em que nos encontramos contigo. Que esse momento venha se repetir mais vezes durante o dia, Pai. Que a gente venha te buscar mais em espírito e em verdade, assim como Teu Filho disse que os verdadeiros adoradores iriam fazer. Nessa ocasião, Teu Espírito traga luz às nossas mentes e que Ele também nos aproxime mais de Ti. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje é terça-feira, dia 3 de dezembro. Os dias estão passando rápido, não é? E o tema do nosso estudo é Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um verso bastante conhecido, né? Vamos abrir aqui a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versos 5 e 6. Né? De certo modo, a gente vai dar continuidade ao contexto, né, iniciado desde o início da semana, onde nós estamos aí trabalhando os capítulos do 13 ao 17. Né? E aí diz assim o versículo 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Interessante, né, esse questionamento de Tomé. Eu separei um ponto que diz assim, ó, à primeira vista, o questionamento de Tomé pode parecer bastante lógico. Mas se a gente ler esses dois versos de maneira isolada, a gente não vai entender, né, qual é o contexto, qual era o assunto que estava permeando aquele diálogo. No estudo de ontem, inclusive, a gente viu, de certo modo, o motivo pelo qual Tomé está fazendo esse questionamento. Jesus estava, de certo modo, se despedindo, né, estava alertando ali os discípulos, estava dando instruções acerca dos eventos que iriam acontecer. E aí, Jesus ele deixa claro que ele está de partida, né, que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar e que ele iria ascender aos céus. Né? Inclusive, no texto de ontem, a gente viu que Jesus ele falou para os seus discípulos que ia preparar lugar, né, para que onde ele estivesse, os seus amigos, né, as pessoas que entregassem a sua vida a Jesus também estivessem junto com ele. Ou seja, foi uma promessa não apenas aos discípulos, mas todos aqueles que confiam na pessoa de Jesus com relação à salvação de suas vidas. Né? Acreditam e põem em prática as suas palavras. Ou seja, se estende a mim e a você. E aí, depois de Jesus ter falado essas palavras, Tomé faz essa pergunta. Senhor, como é que a gente vai dar continuidade? Como é que a gente vai te seguir se a gente não conhece o caminho? Se a gente não sabe como chegar até o Senhor? Como é que vai ser isso? E aí Jesus dá a resposta. Jesus
diz o verso bastante conhecido, que inclusive é tema do nosso estudo de hoje. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Interessante, né? E eu volto a bater nessa tecla. Por que eu volto a bater nessa tecla? Porque isso é algo bastante atual, né? A ideia de que você pode ir ao céu, você pode alcançar a salvação de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Afinal de contas, Jesus pagou o preço do pecado na cruz. Vivemos na época da graça, né? Como alguns falam por aí. E a gente percebe que não é bem assim, né? O caminho é Jesus. Mas esse caminho pode ser trilhado de qualquer forma? Você pode andar nesse caminho de qualquer jeito? Com certeza não. É por isso que se faz importante você viver as palavras do caminho, né, que é a pessoa de Jesus. Um outro questionamento surge automaticamente. Jesus é o caminho de quê? Para quê e para onde? Né? E aí o restante do verso fala, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E que ninguém vai ao Pai se não for por meio dele, né? Ou seja, é a pessoa de Jesus que torna a pessoa do Pai conhecida, né? Isso é bastante interessante. Um outro ponto que eu separei diz assim, ó, em João 1,18, né, que inclusive é o verso para memorizar, vamos ler aqui novamente. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então, com base em João 1,18, diz que quem revelou o Pai é o Deus unigênito, ou seja, Jesus, né? A gente lembra do João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? A pessoa do Deus unigênito é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem tornou o Deus Pai revelado, conhecido, exposto, né? Entendido, compreendido. Existe até um outro contexto no Novo Testamento, eu não me recordo onde, mas eu posso citá-lo, que diz o seguinte, né, que Deus ele se apresentou de várias maneiras, né, e fala sobre os profetas, né, e todas as outras formas que são mencionadas no Antigo Testamento. E aí o texto fala que, atualmente, Deus tem se revelado pela pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, se não existe Jesus Cristo, eu e você não teríamos o discernimento, o conhecimento de como é Deus, Deus o Pai. Como ele funciona, como ele pensa, quais são as suas características, quais são as suas posições, o que é que ele, vamos dizer assim, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, o que é bom aos olhos dele, o que não é. Ou seja, a pessoa de Jesus é quem, de certo modo, torna não apenas tangível, mas também compreendido, né, a pessoa do Pai. Eu separei um ponto que fala sobre isso e diz assim, ó, de acordo com João 1,18, Jesus é o elo com o Pai, aquele que explica ou interpreta o Pai para o mundo caído. Assim, ele é o caminho para o Pai. Sem ele, ficaríamos perdidos em nosso entendimento. Você sabe que quando o pecado adentrou a realidade desse mundo, criou-se ali uma ruptura, né, um abismo, uma separação, um muro entre o Criador e a criatura. Quem veio superar esse abismo, quem veio transpor essa barreira, né, vamos dizer assim, essa ruptura, foi a pessoa de Jesus. Ou seja, se hoje eu e você temos acesso ao Pai, por exemplo, por meio de oração, é graças à pessoa de Jesus. E é por isso que no final da oração a gente sempre pede em nome de Jesus. Porque é por meio de Jesus que eu e você temos livre acesso ao Pai. Somente por Jesus. Tem um outro contexto que foi mencionado aqui no nosso estudo, está também no capítulo 14, agora é o verso 7 ao 11, né? 5 versozinhos que diz assim, ó. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, olha o que Filipe disse, viu? Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe,
mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Esse verso a gente vê que, de fato, havia e há uma íntima relação entre o pai e o filho. O que o filho pensa é pensamento do pai. A obra do filho é a obra do pai. Por isso que Jesus disse para Filipe, olha, quem me vê, vê o pai. Não existe essa questão, não. O pensamento de Jesus é esse, mas o pensamento do pai é esse. A posição de Jesus é essa, mas não. Ambos estão no mesmo propósito, no mesmo objetivo, vivendo, vamos dizer assim, basicamente a mesma vida. Davi, isso é possível? Então, como são, vamos dizer assim, pessoas diferentes, se são iguais? Sabe? Eu estive refletindo sobre isso e eu cheguei à seguinte conclusão. Uma pessoa pode representar outra, mesmo sem ser a pessoa. Como assim? Sabe aquela questão da procuração? Quando você precisa representar uma pessoa, em que essa pessoa não pode estar fisicamente e você passa a ser um representante legal dessa pessoa por meio de procuração? Eu vejo dessa forma. Jesus representa o Pai. Não porque o Pai não exista pessoalmente, existe. Mas aqui na Terra, Jesus é a representação do Pai. Você sabe que a gente, por conta que somos pecadores, não podemos estar no mesmo ambiente que o Pai. Mas os discípulos habitavam no mesmo ambiente de Jesus. Ou seja, é como se a glória de Deus fosse uma versão light, uma versão limitada na pessoa de Jesus, quando Jesus encarnou na Terra. Né? E aí, por isso que Jesus diz, quem me vê, vê o Pai. Né? Eu separei aqui alguns pontos com base nesse contexto. Diz assim, Filipe pediu para ver o Pai, o que nenhum pecador pode fazer e continuar vivo. A gente, por exemplo, tem aquele exemplo lá, né, dos filhos de Arão, que entraram com fogo estranho na presença de Deus. Foram consumidos pela glória de Deus. Simplesmente porque trouxeram fogo de fora do tabernáculo, né, de fora do santuário. Era fogo estranho, não era um fogo consagrado, não era um fogo que saía do altar. Né? E por conta disso, foram consumidos. Por quê? Porque Deus é santo. A glória de Deus não permite habitar em meio ao pecado. Graças a Deus, nós temos a pessoa de Jesus, que intercede junto ao Pai por cada um de nós. Graças a Deus, nós temos a pessoa de Jesus, que é nosso mediador diante do Pai. É Ele quem apresenta os seus méritos diante do Pai para representar a mim e a você, Jesus. Um outro ponto que eu separei diz assim, Jesus une 3 palavras, caminho, verdade e vida. Em João, o termo caminho é usado em apenas outro texto, né, que está ali em João 1:23, que se refere ao fato de que João Batista preparou o caminho para Jesus. Né? E com base nisso, a gente é levado a refletir de que se Jesus é o caminho para o Pai, então Jesus é quem está preparando, né? Quem está moldando o caminho para que eu e você tenhamos acesso direto ao Pai. Se João Batista precisou preparar o caminho para Jesus, para que o ministério de Jesus viesse à tona e viesse a ser real, é necessário a pessoa de Jesus para preparar o caminho para eu e você termos acesso a Deus. Isso é algo maravilhoso, porque, como eu falei, com a entrada do pecado, esse caminho tinha se perdido.
mas com a pessoa de Jesus, esse caminho foi restaurado. E muito em breve, eu creio, pela fé, que nós voltaremos a estar junto do Pai, graças a Jesus. Os temas verdade e vida, a gente vê que são temas bastante recorrentes no Evangelho de João. Inclusive, nós já falamos bastante sobre vida, mas ainda falta falar sobre o tema verdade, né? Esse tema da verdade, ele será abordado na lição de amanhã e na lição de quinta-feira. É um tema que vale sim a minha e a sua atenção. Sabe por quê? Porque nós vivemos em um período em que a verdade é muito relativizada, em que a verdade é questionada. E aquilo que é verdade, nos dias de hoje, aos olhos de algum, não tem sido encarado como verdade absoluta. E por isso eu e você precisamos sim ser exposto a esse assunto, a esse tema, à luz da Bíblia, para termos as conclusões corretas e certas acerca do que é essa verdade. Chegamos ao fim de mais um estudo, né? Hoje o tema foi Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu espero que a gente possa sim confiar nesse caminho, que é a pessoa de Jesus, na verdade que Jesus proporciona e na vida que Ele deseja dar a cada um de nós. Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal. E eu te encontro aqui no próximo estudo pela graça de Deus, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau.